Tudo bem? Boa tarde. Lucas e Matheus, né? A Ana Carolina, acho que agora também entrou. Quero dar início aqui com vocês. Conversei aqui com o time, né? Acho que a gente pode iniciar a apresentação. A gente teve alguma dificuldade aí, talvez, acho que no ingresso dos alunos, mas a gente vai começar. E aí eu queria ouvi-los um pouco para a gente... Não sei se vocês estiveram aqui na aula passada, vocês vieram participaram da aula anterior, só para eu entender se é o mesmo grupo, se é um grupo novo. Vocês estavam na aula anterior? Joia, Ana. Obrigada. O tema de hoje, vou fechar a porta aqui, é a linguagem digital, né? A gente está vivendo uma nova era, uma nova fase no direito também, né? E a gente tem um grande impacto das novas tecnologias na advocacia, especialmente em todas as profissões do mundo todo, né? Como a gente falou bastante aqui na outra aula também, mas especialmente no mundo jurídico. O que essa nova tecnologia toda traz de impacto é, de fato, uma efetiva transformação digital, muito significativa, né? Então, nós temos aí, no dia a dia, vários níveis de comunicação, né, entre os advogados e seus clientes, entre os advogados e o judiciário, a comunicação que parte do próprio poder judiciário, a comunicação que é corporativa, que é a comunicação que se dá dentro dos ambientes empresariais, onde os advogados também trabalham nesses clientes, né, clientes corporativos, como a gente chama, que são essas empresas, também precisam ter uma linguagem e usar algumas ferramentas, algumas metodologias que são diferenciadas, né? E nós precisamos falar um pouco sobre esse impacto dessa transformação digital no direito e trazendo aqui para o recorte do nosso curso, como isso afeta também a nossa linguagem. Então, o que eu quero conversar hoje com vocês é um pouco sobre como essa mudança toda que está acontecendo em razão desse impacto das novas tecnologias muda a nossa maneira de comunicar, muda a nossa maneira de interpretar informações e o que pode, né, o que temos aí disponível de ferramentas que podem auxiliá-los no dia a dia, ajudá-los como advogados e como advogadas a ter uma comunicação mais assertiva, mais organizada, que fale nesta nova natureza de linguagem que a gente hoje experimenta. Tá? Então, o objetivo dessa conversa de hoje é seguirmos esse caminho aqui. Como ele sugeriu, botei aqui na tela. Agora que a pessoa chega, ele funciona. Assim que funciona. Obrigada. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa transformação digital que a gente está vivendo. Há uma mudança muito grande na mentalidade das empresas, das pessoas envolvidas e do poder judiciário que afetam, né, toda a nossa estrutura. A gente falou isso aqui na aula passada, que o poder judiciário também está vivendo uma grande transformação e que isso exige de nós uma dinâmica muito diferente para a gente poder acompanhar essa transformação. A transformação digital, ela envolve tecnologia, é verdade, mas também envolve processos e envolve pessoas que precisam transformar o seu mindset, seu pensamento, né? E, naturalmente, a sua maneira também de comunicar, para que a gente tenha uma efetiva mudança nos processos de trabalho, aqui entenda-se processos de trabalho, procedimentos também, fluxos de processos, né? Para que a gente possa viver essa efetiva transformação. Nós temos falado sobre a advocacia 4.0. Eu mencionei um pouquinho aqui na aula passada, mas eu quero reforçar esse conceito com vocês. A advocacia 4.0, ela faz um paralelo a esse desenvolvimento da Revolução Industrial, que passou por 4 grandes fases, né? Nós tivemos a indústria 1.0,
lá pelos idos 1784, onde a gente tinha um processo de mecanização iniciando-se ali, né? Depois a gente passa para o processo da indústria 2.0, onde a gente já começa a ter a produção por linhas de montagem, a indústria 3.0, que fala de automação, de robótica, computadores, internets e eletrônicos, e agora na indústria 4.0 já temos a internet das coisas, as redes e o impacto da vinda da inteligência artificial para dentro da lógica da indústria. E aí se faz um comparativo com a advocacia 4.0, que seria uma advocacia influenciada por toda essa transformação digital, pela vinda já dos robôs, da internet das coisas, da inteligência artificial, afetando a nossa rotina e afetando, naturalmente, a maneira como a gente vai realizar e operar o direito, que eu acho que é esse o ponto que mais chama a nossa atenção aqui. Hoje, dentre as marcas mais valiosas do mundo, nós temos Amazon, Apple, Google, Microsoft, Walmart, todas empresas relacionadas ao tema de tecnologia e vendas, espaços de marketplace, como a Amazon, a Walmart, né, que são ambientes de venda muito importantes dentro, nessa ordem, né, de todo o sistema e o comércio mundial. E aí, nós vimos transformações interessantes acontecerem, né? Transformações que são novas formas de fazer o que, em algum momento, a gente até já conhecia. Eu não sei se vocês conhecem, já tinham ouvido falar aí, por exemplo, das locadoras de filmes, né, que nós tínhamos. As locadoras, por exemplo, elas eram uma espécie de Netflix analógica, né? A gente pegava uma fita e a gente trazia para casa o filme, depois precisava rebobinar o filme para a gente poder assistir um filme em casa, que já era uma evolução do cinema, né? Foi o cinema em casa, já as locadoras de filmes, e ali começamos os serviços de TV a cabo. Quando chega a Netflix, que é uma plataforma digital, ela trata esse processo todo de uma maneira totalmente tecnológica. E dentro do streaming da Netflix, a gente tem uma nova realidade, uma nova forma de locar filmes, né? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, e esse exercício que a gente está fazendo aqui de mostrar algumas comparações da intervenção dessa tecnologia na experiência, né, da sociedade, ela está conectada com a forma como a gente agora precisa interpretar a informação também. Como a gente precisa tratar dessa informação. Como é que é essa linguagem nova que a gente precisa ter dentro dessa lógica do ambiente digital? Porque, vejam, no meu tempo de formatura, eu estudei latim, né? Porque as nossas petições, elas precisavam ser rebuscadas. Quanto mais latim a gente usasse, mais fazia sentido para mostrar que você tinha um vocabulário, né, muito cuidadoso, muito refinado, porque você usava o latim nas peças. Hoje, quando a gente transporta isso para a realidade da advocacia, quando a gente usa o latim na peça, a gente já tem sido muito criticado. O ministro Barroso, recentemente, fez uma manifestação a respeito da importância da linguagem simples, da importância de se comunicar tanto com o leigo quanto com o judiciário, de modo que a gente possa facilitar o processo de entendimento do que se passa no ambiente dos processos judiciais, né? Então, isso tudo tem sido uma mudança muito importante, fruto dessa velocidade, fruto desse novo volume de processos com os quais o judiciário também tem que lidar e com as novas pessoas que lidam com novas formas de fazer negócios, com novas formas de interagir com o comércio, não é? E dessa forma, a gente tem uma resposta imediata, muito, muito diferente do que nós tínhamos antes, porque já que a gente vê tantas transformações, né, no processo de relacionamento humano, nós temos também uma série de consequências dentro do âmbito do direito, né?
Então, o que nós temos hoje? Várias soluções de tecnologia disponíveis no mercado que exigem de nós outras habilidades para que a gente consiga utilizar, né, parte da informação que está disponível hoje no mercado e que a gente possa ter uma evolução efetiva na interpretação desses dados, gerando aí uma nova visão de futuro para a gente. Eu não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar nessa associação que se chama AB2L. A AB2L é uma associação que reuniu programas de startups, várias startups, na verdade, né, que começaram a tentar buscar resolver dores relacionadas ao direito. Chamam Law Techs ou Legal Techs, né? E essas Law Techs e Legal Techs, em 2017, a gente tinha um quadro que, como vocês estão vendo aqui, tinha uma outra empresa que cuidava de temas relacionados à advocacia. Vejam o gráfico de 2023. Olha quantas empresas de tecnologia, startups, que são empresas, né, que têm uma característica diferente das empresas tradicionais que nós conhecemos, que têm vantagens sob o ponto de vista tributário, vantagens sob o ponto de vista de negócio mesmo, para conseguirem se constituir e virem resolver dores que existem na advocacia. Então, nós temos empresas que fazem gestão de escritórios e departamentos jurídicos, é só esse pacotinho aqui, empresas que fazem monitoramento e extração de dados públicos, resoluções de conflitos, automações e gestão de documentos, redes profissionais, analytics e jurimetria, que é um pouco do que eu quero falar hoje quando a gente fala de linguagem digital especialmente, conteúdos de educação. Todas essas empresas, startups que foram criadas, elas foram criadas e desenvolvidas para resolver problemas da área do direito. E vejam como é muito expressiva, né, a mudança de 2017 para 2023 do volume de problemas que estas empresas foram identificando que elas poderiam resolver, solucionar. Então, nós temos, por exemplo, sistemas de gestão de processos que são sistemas de gestão integrados. Esses sistemas exigem uma organização das informações que vêm dos tribunais, que vêm lançadas pelos próprios advogados, para que eles façam o controle dos seus prazos processuais, dos seus acompanhamentos processuais, da cobrança de honorários. Então, aqui já vemos que há uma grande transformação no processo digital, né? Há uma grande mudança a partir do momento que a gente passa a ter o processo totalmente digitalizado, a gente tem que ter um nível de controle também diferenciado, né? E aí as pessoas passam a olhar de uma maneira distinta para essas atividades. Em especial, eu queria chamar a atenção do tema da jurimetria aqui, né? Jurimetria é uma nova forma da gente fazer estatística dentro do ambiente do direito. Mas, Andressa, por que você está trazendo esse tema aqui para a gente? Porque, vejam, há hoje um ambiente da ciência de dados dentro da própria área do direito. E nós precisamos entender essa nova linguagem, entender esses dados, que a gente chama hoje de um racional diferenciado voltado para a tecnologia, nessa lógica da ciência de dados, né? É uma gestão data-driving que a gente costuma utilizar, né? Esse termo, uma comunicação e uma capacidade de gestão com esse pensamento dirigido para dados, muda tudo, muda toda a forma como a gente hoje opera o próprio direito. Porque nós temos, historicamente, uma visão que eu tenho os meus processos, eu cuido individualmente deles, pesquiso jurisprudências, sei mais ou menos como o judiciário julgou um caso ou outro caso que eu pesquisei, né, na jurisprudência de determinado tribunal, e dali eu posso guiar, talvez, a minha petição inicial, minha peça de defesa, para eu poder fazer a representação do meu cliente em juízo. O que nós estamos falando agora aqui é que existem ferramentas como essa, que é a ferramenta de jurimetria, que estão disponíveis para que a gente não analise 10 casos, 3 casos, para que a gente analise
todos os casos julgados recentemente de determinado tema, em determinada área relacionada a determinado local. Entendem? Então, há uma mudança muito significativa na maneira como a gente analisa a informação. Ela não é mais pontual, ela não é só específica. A gente pode ter um arcabouço enorme de informações que vão contribuir para a construção das nossas peças, quer de peças iniciais como peças de defesa, né? Vejam esse exemplo aqui. Eu busquei um filtro de um cliente que tem ações no país inteiro. Essa é uma das ferramentas de jurimetria que a gente conhece. Aqui a gente não está falando sobre as teses jurídicas que são utilizadas para se defender determinada matéria ou não. Aqui a gente está falando de estatística voltada para o direito, que vai nos ajudar a prever o resultado, que vai nos ajudar a indicar ao meu cliente qual é o percentual de chances de êxito ou de perda que ele pode ter com determinada ação que ele pretenda promover. Vejam que nível nós estamos alcançando hoje. Nós já temos as ferramentas que são acessíveis, disponíveis para esse novo nível de linguagem, que é o que a gente chama de uma linguagem digital, uma linguagem que usa a tecnologia a favor do próprio direito, para que a gente possa ter resultados melhores também. Vejam aqui, essa pesquisa que eu fiz. Eu consigo identificar quais são os estados que essa empresa possui ações, são dados públicos, portanto, consultáveis, e eu posso organizá-los através dessa ferramenta da melhor maneira que eu puder. Aqui eu fiz a escolha de entender quantos processos eu tenho por comarca, ele separa para mim, quantos processos eu tenho por cada uma das empresas, quantos processos são na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. E se eu quiser um detalhamento desses casos, cada um deles, eu posso clicar aqui na ferramenta e fazer uma leitura desses dados de uma forma completamente diferenciada. Então, isso é muito interessante, né? Aqui, quando a gente fala de análise preditiva, a gente tem aqui a possibilidade de, conseguindo interpretar esses dados, ou seja, usando essa nova linguagem digital para que a gente possa, dentro do direito contemporâneo, trazer novos insights, novas perspectivas para as ações que a gente vai ajuizar ou que ajuizam contra nós, nossos clientes. Nós podemos usar essas ferramentas e termos respostas que sejam diferenciadas. Aqui, por exemplo, nós temos uma hipótese de análise preditiva. O que é análise preditiva? É uma ferramenta que permite analisar um enorme banco de dados, que é uma consulta, né, Brasil afora, e identificar tendências de resultados para determinadas demandas. É possível gerar também indicadores com previsão média de tempo de julgamento. Então, vejam aqui. Aqui, nesse caso que eu pesquisei, olha o que ele mostra. Que a tendência é que esse caso seja julgado procedente, um percentual de 35,22%. E, se for julgado procedente, qual é o prazo, tempo médio de previsão que esse julgamento aconteça? Nesse caso que eu pesquisei, mais de 24 meses de tempo desse processo em curso. Então, Andressa, qual é a relação, portanto, dessa nova dinâmica desse curso que nós estamos aqui fazendo, né? Qual é a relação com essa questão da linguagem? A questão principal aqui é que muda muito significativamente, neste momento, diante de toda a transformação digital que nós estamos vivendo, muda a forma como a gente olha e trata a informação. Por isso, o advogado precisa estar inserido nessa nova realidade. O advogado precisa buscar entendimento sobre estes dados que estão disponíveis para que ele possa gerar informações úteis para si e para os seus clientes. Se eu tenho ideia de uma predição de qual vai ser o resultado de determinado caso meu, eu posso orientar os meus honorários de uma maneira mais estratégica, eu posso negociar com o meu cliente de uma maneira mais estratégica, eu posso mostrar para o meu cliente melhor quais são os riscos que ele tem naquele determinado tema, naquele determinado assunto. Então, nós vamos ter uma grande evolução aqui em relação a essa visão dessa nova forma de se olhar e tratar os dados disponíveis dentro do ambiente do Poder Judiciário.
Eu vou caminhar aqui para a gente falar um pouco sobre a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela traz agora uma mudança muito significativa para a nossa realidade do direito. A gente está falando de tarefas repetitivas que podem ser reproduzidas, né, pelo robô, pela automação, mas especialmente agora nós temos uma mudança muito importante, que é a inteligência artificial generativa. Uma inteligência artificial que é capaz de criar respostas, criar resultados e trazer isso para aquele que está consumindo aquela informação. Então, vejam, hoje a gente não conversa mais apenas com o judiciário, com o nosso cliente, a gente conversa também com as máquinas. Se a gente souber fazer o que se chama de prompt, se eu souber fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, mais rapidamente eu terei melhores resultados dessa inteligência artificial que podem vir a compor a estrutura, por exemplo, de uma petição que eu esteja fazendo, né? Algumas pessoas criticam muito o uso da inteligência artificial, outras pessoas acham que a inteligência artificial é algo extraordinário. Se pensarmos a inteligência artificial como um ferramental para a advocacia, inclusive, nós vamos ter, sim, uma estratégia, né, de pesquisa de dados, de informações, que podem colaborar muito com os resultados das demandas que a gente cuida, que a gente está defendendo, ou uma inicial que a gente esteja apresentando. Porque a inteligência artificial ela tem uma característica muito diferente, não é? Ela não é apenas, a inteligência artificial generativa, que eu quero dizer, ela não é apenas um uso algorítmico simples para que chegue a um resultado que seja apresentado para a gente. Ela é capaz de criar sugestões. Vocês devem ter ouvido falar que nós tivemos uma inteligência artificial que inventou uma jurisprudência, né? E isso é perigoso? Claro que é. O advogado, se eventualmente vai fazer o uso de uma inteligência artificial para fazer uma consulta, ele tem que validar as fontes, ele tem que saber consultar e confirmar se aquela informação que está sendo passada pela inteligência artificial é válida. Mas, muitas vezes, a inteligência artificial consegue trazer muita informação útil para os advogados também. Então, vejam que importante é esse momento. E aí, eu pergunto a vocês, não é? Como é que a gente se comunica com essas máquinas? Porque nós estamos falando de um momento onde nós não temos só os interlocutores que mencionamos agora, como o juiz, o cliente. Nós temos também um outro interlocutor, que é a própria inteligência artificial. E se eu consigo me conectar com ela, fazer as perguntas certas para a inteligência artificial, eu vou ter outras ferramentas interessantes que podem me ajudar nessa comunicação com o poder judiciário. Eu vou passar um pouquinho, falei agora do ChatGPT. Vejam, eu perguntei para o ChatGPT o que é o ChatGPT. E aí ele diz que é um chatbot desenvolvido pela OpenAI, que é a empresa, né, que construiu esse chat, que usa a inteligência artificial para conversar com usuários, é capaz de responder perguntas variadas, realizar tarefas por escrito e conversar de maneira fluida. É possível conversar sobre diversos assuntos e o ChatGPT pode até escolher, pode até dar conselhos sobre os problemas pessoais. Ele foi treinado com aprendizado de máquina e recorre a um vasto banco de textos disponíveis na internet. E agora ele menciona as fontes. No início, o ChatGPT não mencionava nem as fontes que utilizava, agora ele já utiliza e expressa esse recurso. Então, vejam, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial com a qual você pode conversar, fazer perguntas, ele oferece as respostas, você faz uma nova pergunta, ele pega todo o arcabouço de textos, de conhecimento que tem disponível dentro de um banco de dados infinito e ele gera respostas, entre aspas, inteligentes, né, para vocês poderem utilizar. Existem várias outras soluções interessantes que foram sendo criadas dentro desse ambiente digital. Essa daqui, por exemplo, é uma delas. Quando a gente fala de produção de provas no âmbito do poder judiciário dentro desse ambiente digital. Vejam, antes nós não tínhamos preocupação com redes sociais,
o que uma pessoa postou nas redes sociais, o que ela não postou. A gente não tinha esse tipo de preocupação. Hoje, nós temos, inclusive, algumas plataformas, essa aqui é uma delas, chama Verifact, uma plataforma que nos ajuda a gravar vídeos, gravar a tela para mostrar se uma mensagem foi adulterada ou não, mostrar uma relação de amizade entre testemunhas. A gente consegue gravar isso através das redes sociais, usando essa plataforma aqui. Eu consigo gravar essa informação e eu consigo levar isso como prova para o Poder Judiciário. Então, nós temos aqui uma transformação muito significativa no ambiente do Poder Judiciário e da advocacia, que tem feito exigido, né, na verdade, uma mudança muito grande da maneira como a gente olha para a comunicação. A comunicação, ela não está mais relacionada apenas, né, a essa lógica do receptor e do emissor. Há muitos outros, imagino que o professor Moisés tenha falado um pouco mais com vocês sobre isso, né? Há muitos outros cenários, muitas outras ferramentas disponíveis para nós hoje, que exigem de nós uma linguagem digital. E, Andressa, como é que a gente começa esse processo de se inteirar com toda essa nova linguagem? A gente precisa estudar e pesquisar, como vocês vieram fazer aqui. Que soluções são essas? A jurimetria, por exemplo, como nós comentamos, é uma ferramenta extremamente interessante, útil, mas ela exige de nós um olhar mais estatístico, né? Aquela história de que a gente escolheu a advocacia porque a gente não gostava de números, ela não cabe mais hoje em dia, né? Porque nós precisamos muito da interpretação também dos dados, não apenas das palavras, né? E a gente precisa organizar isso de uma maneira muito inteligente e dessa forma a gente vai poder ter mais recursos para que a gente tenha um desempenho melhor na nossa atividade da advocacia, tá? Nesse sentido, há também algumas novidades que a gente pode mencionar aqui, que diz respeito ao visual law, que veio ali do racional de marketing, lá do design thinking, que eles chamam, que é um conceito de melhorar a maneira como a gente expressa, como a gente se comunica nas peças judiciais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os recursos de visual law, mas o visual law tem sido muito utilizado atualmente. As pessoas hoje, elas utilizam de recursos visuais mais complexos, né, mais interessantes, para que elas gerem mais atratividade para as peças que elas estão produzindo. Se vocês não conheceram ainda, eu recomendo que vocês pesquisem no detalhe, né, esses recursos de visual law que estão disponíveis hoje para que a gente possa melhorar a maneira como a gente apresenta as nossas defesas, as nossas iniciais. Há que se ter um cuidado muito grande, é verdade, né? Porque realmente algumas pessoas confundem, né, a mudança na maneira de comunicar com a mudança só na forma de apresentar uma petição, né? A gente tem casos interessantes, eu posso mostrar aqui para vocês um pouquinho, de documentos que foram criados com esses recursos de visual law. Eu vou parar de apresentar, eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo. Consigo exibir? Beleza. Vocês veem aí minha tela? Ana, essa aqui, por exemplo, é a petição de visual law da Mil, uma peça que foi feita pela Mil. Depois vocês abram aí no Google mesmo, se vocês olharem a peça no detalhe. Ela tem características completamente diferentes. Deixa eu ver se eu coloco para cá, para facilitar a minha visualização também. Essa aqui, por exemplo, é uma petição que tem uma forma, né, de comunicação completamente diferente do que a gente está acostumado. As nossas petições, normalmente, eram petições só sem desenhos, né, com a linguagem bastante culta, uma estrutura muito, muito específica, né, das peças, e, de repente, chega esse conhecimento novo aí
importado lá do marketing, que é o legal design, e traz para a gente uma série de surpresas, não é? Vejam essa petição. Essa petição ela tem elementos gráficos muito significativos, totalmente diferentes, está vendo? Um desenho aqui para falar da contestação, um cronograma aqui, né? uma linha do tempo para dizer como é que esse produto, esses medicamentos foram sendo criados, como foram construídos, os elementos como QR Codes na peça, para poder levar aqui o leitor a uma jurisprudência específica. Olha quantos elementos novos, quanta informação nova foi disponibilizado aqui nesse tipo de petição para que o juiz pudesse ser impactado com um documento que tivesse características muito diferenciadas e que pudesse gerar uma oportunidade, né, de leitura por parte do juízo que fosse mais objetiva, que fosse mais clara. Há algumas pessoas que criticam muito essa característica dessas novas petições, né? Não concordam, não gostam, acham ruim, que no final do dia, na verdade, a gente está construindo um modelo de peça que foge muito ao tradicional. Mas, voltando à lembrança recente do nosso ministro Barroso, nós precisamos facilitar as coisas, nós precisamos, hoje, de uma linguagem menos complexa, que gere maior resolutividade, que gere maior assertividade. Não quer dizer que, se eu tiver uma linguagem mais simples, eu estou tendo uma linguagem simplista. Já falamos isso na outra aula. É muito importante que a gente saiba essa diferença, porque eu ser mais claro e mais objetivo nas minhas colocações é muito difícil, não é? É muito mais fácil você fazer ali uma enrolação no texto, colocar uma série de frufrus, né, no texto, para que a gente possa, né, fazer parecer que ele é mais relevante, mais complexo, e no final do dia você pode não estar dizendo nada, né? Hoje, pensar em objetividade textual é algo muito importante. E aí, a gente está falando desde uma comunicação que você tem pelo WhatsApp com o seu cliente, até a peça que você vai elaborar e encaminhar para o Poder Judiciário para que ele aprecie os pedidos que o seu cliente trouxe a você, né? Então, quando a gente fala em linguagem digital, a gente fala essencialmente em dados, a gente fala essencialmente uma comunicação mais simples, a gente fala essencialmente uma comunicação mais eficaz. E, para isso, a gente precisa estudar e aprender essas novas habilidades que são exigidas do profissional do advogado 4.0. Tudo bem? Isso era o que eu tinha para dividir hoje com vocês. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem falar sobre algum tema. Vamos aproveitar que a gente não tem muita gente hoje na turma e fiquem à vontade para trazer aí algumas perguntas ou algumas dúvidas. Tudo bem? Camila, obrigada pelo retorno. Fez sentido, pessoal, para vocês isso que falamos hoje? Ficou alguma questão em relação a alguns desses itens que eu coloquei aqui para vocês? Vocês querem que eu aprofunde em algo especificamente? Ou fechamos por aqui? Faz um joinha aí se vocês quiserem que a gente finalize. Se não, coloquem as perguntas aqui nas mensagens, por favor. Acho a ideia muito boa, facilita muito, mas ainda tem dificuldade. Ana, e muita gente tem dificuldade com o visual law, porque a gente não estudou marketing, né? A gente não estudou elementos gráficos, a gente não é bom de desenho, né? Nós somos bons, nossa mentalidade, né, foi construída nesse sentido, nós somos bons com as palavras, né? Nós precisamos ser grandes leitores para que a gente tenha capacidade de interpretação de texto, etc. O que eu poderia dizer para você em relação ao visual law é que ele tenta trazer alguns recursos para nós que melhorem, né, que facilitem a forma da gente entender um texto. Vejam, se eu tivesse aqui, não sei se vocês conseguem ver meu quadro ali, acho que conseguem sim. Se eu tivesse aqui um texto que é: excelentíssimo senhor doutor de direito da 8ª Vara Civil de São Paulo,
fulano de tal vem por meio desta esclarecer, vejam, que a parte autora, em dia, com suas obrigações, recebeu cobrança. Olha isso. Isso é o que a gente faz nas nossas petições, concorda? Agora, imaginem se a gente transformasse, dentro dessa lógica do visual law, isso aqui no que a gente chama no dia a dia e no ambiente do design de bullet points. Seria assim. Excelentíssimo senhor juiz, Antônio Carlos traz os seguintes fatos. Ah, André, essa aqui você só está mudando a maneira de escrever. Sim, só estou mudando a maneira de escrever. 2 pontos, presta atenção. Em 7/6, pagou regularmente sua fatura. Em 9/6, foi cobrado indevidamente. Imaginem que nessa petição eu trouxesse para cá uma foto do pagamento da fatura, uma foto da cobrança indevida, no próprio corpo do texto. E usasse alguns elementos gráficos para mostrar para o juiz a informação, onde é que ela está, que eu circulasse o dado mais relevante, para facilitar a leitura e o entendimento do juiz, para que ele possa ter uma capacidade de trazer um julgamento mais favorável a mim. Então, o visual law, ele tem aí, óbvio, né, uma dificuldade para a gente se adaptar, né, com essas novidades todas, mas a verdade é que há recursos, se a gente conhecê-los, se a gente utilizar melhor esses recursos, a gente vai conseguir ter resultados diferentes. E aí, usando o comentário aqui do Lucas, né, se eu tiver, por exemplo, uma capacidade de análise de dados, eu organizando as informações de uma maneira melhor e eu podendo usar recursos e ferramentas que me ajudam a fazer análise de dados mais qualificadas, eu posso prever o futuro. Isso é muito incrível, porque eu posso ter um índice que me ajude a saber se um caso ele tem mais chances de ganhar ou mais chances de perder. Vejam que conjunto, né, interessante que nós podemos ter aqui. O Lucas está perguntando, o sumário para uma petição longa é interessante para melhorar a experiência da leitura? Eu hoje já não acho, Lucas, o sumário uma experiência interessante, especialmente porque o sumário nos remete às dissertações, às monografias, às teses jurídicas. Todos os juízes que estão lá conhecem o sumário dessa natureza, né? Eu gosto da organização estruturada que o Visual Law sugere, que é uma organização por tópicos. Você não precisa sumarizar, mas a peça, você estrutura ela por tópicos. E ao invés de você fazer toda uma narrativa fática, né, e a narrativa de direito, lembrando que a gente precisa seguir as regras do nosso Código de Processo Civil, né, isso continua em vigor, nada muda, né? O que é preliminar tem que estar lá na regra das preliminares, as hipóteses preliminares precisam ser destacadas na petição, se eu tenho questões incidentes para questionar, tudo que eu tenho que tratar no modelo de petição. A diferença é que eu posso usar recursos facilitadores para essa comunicação, né? Então, nós precisamos ter esse nível de atenção aí para essas novas soluções, para essas novas ferramentas, para a gente também alcançar novos resultados. Combinado, pessoal? Podemos encerrar aqui, então? Tá ótimo. Obrigada pela participação de vocês, pela atuação e colaboração, conversa comigo durante a aula. Fico muito feliz que vocês tenham ouvido e tenham participado e desejo um grande abraço aí, boa semana para todos e todas que estão. E até acho que nós temos ainda mais um encontro, né? Até o próximo encontro, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção.